Bom dia, vamos fazer uma abordagem da metafísica da saúde de Valcalpelli e Gasparetto no uso da nossa mesa radiónica quântica. Então vamos lá. Primeira abordagem, este é o volume 1, uma situação que nós recomendamos acerca deste tipo de abordagem de tratamento metafísico. O que é um tratamento metafísico? É um tratamento energético que trabalha, neste caso a metafísica, digamos, as causas da somatização ou de alguns eventos que acontecem na nossa saúde. Logo, não é propriamente medicina, mas sim metafísica. Está bem? Compreendem bem esta situação. Eu tenho aqui logo no capítulo 1, você é a causa de tudo. Ora, isto não é uma abordagem fácil, não é? Ou seja, não é também para criarmos aqui alguma culpabilização da situação, mas sim responsabilização. Então, a grande maioria das pessoas atribui à sorte ou ao azar, ao acaso, ao poder superior, a causa e o comando de tudo o que lhe acontece na vida. Com isto, jamais procuram verificar a verdade sobre os factos. Elas preferem optar por uma atitude conformista ou comodista, alimentando uma postura interna de vitimização ou então a querer sentir-se coitadinhas. Então, neste tipo de abordagens, o vitimismo é um grande problema e nós andarmos a lamentar-nos é muito comum. O que é que acontece aqui? Vamos criar uma vibração, digamos, nos nossos sentimentos, vamos começar a ficar tristes, preocupados, insatisfeitos e depois a coisa vai tender a somatizar um sintoma, digamos assim. Vou ler aqui mais algumas situações que o que se pretende aqui neste vídeo é ensinar-vos a trabalhar a ficha, mas é muito importante ler estes capítulos. O subconsciente corresponde aos primeiros níveis do inconsciente. Pode ser definido como um estado de fraca consciência. É onde ficam registadas os conteúdos das experiências vividas, as remotas lembranças do passado que servem de fonte da consciência. E isto é uma das situações que nós vamos ter que ter em conta quando fazermos as leituras aqui no relógio radiestésico, nas situações de análise deste tipo de acontecimentos do passado. Tanto lembranças, memórias, e muitas vezes terão a ver com, em algumas circunstâncias, com vidas passadas, porque o padrão repete-se. Como são padrões de pensamento gerando constante interferência no fluxo dos pensamentos, que provocam as sensações físicas, produzindo energias vitais capazes de atrair ocorrências compatíveis com os modelos registados e possibilitando o sucesso ou fracasso na vida da pessoa. Okay? Como são geradas as impressões? Nós buscamos sempre ter um posicionamento acerca das informações recebidas. Tudo que se vê, ouve ou vivencia nos leva a refletir e formular ideias a respeito. Algumas experiências são consideradas válidas, outras não. Aquelas que julgamos importantes damos crédito de realidade e dirigimos intensas forças vitais ou importância. Ganham poder de impressionar ou de se instalar em nosso subconsciente. A ideia registada serve como base para formular o raciocínio e dele para a ação. Essas ideias são os padrões que servem como referencial para classificarmos o que é certo ou errado, bom ou mau. Aquilo que é reconhecido como verdadeiro compõe o universo psíquico do que é real para o indivíduo. Esses registros ou memórias, em nível do subconsciente, servem como uma espécie de programa de computador executando as operações de formação da realidade na nossa vida.
As impressões passam a agir automaticamente em forma de condicionamento. Assim, em nível de consciência, elas se manifestam para o nosso eu na cabeça na forma de ideias fixas, carregadas de intenção, emoção, passam a exercer profundo controle na nossa maneira de pensar e agir. Por isso é que eu, naquela situação da abordagem da Cristina, eu disse, lê os livros da Metafísica da Saúde, porque todo este conteúdo é muito importante na abordagem do que está somatizado no corpo para começar a fazer a ficha Metafísica da Saúde. Por isso é que ela não é fácil. Doença. Se você apresenta algum problema físico, é importante perceber qual o aspecto da vida que está a deixar de fluir adequadamente. A doença é a manifestação dos conflitos interiores. Antes de ocorrer a somatização, a pessoa apresenta problemas de ordem emocional, como angústia, depressão, medo, etc. Essa condição interna é um aviso de que a atuação na vida é inadequada ao seu temperamento. Ela acusa a postura embaraçosa de alguém que está a se boicotar a favor dos outros e a se desviar do seu verdadeiro ser. Deste modo, você poderá perceber o mal que está a fazer a si mesmo, a partir do momento em que há um reposicionamento interior, resgata-se a harmonia e, consequentemente, a saúde. Então, continuamos essa abordagem e daí, muito importante, estar a fazer essa ficha com consciência do que aqui se lê, do que está aqui explícito, e agora podemos abordar propriamente a ficha, já com um diagnóstico feito por anamnese, sabendo que aquela pessoa às vezes está a queixar, mas também está a fazer muitas projeções para cima do outro, ou então já está assim há muito tempo e a coisa já não está no psicossomático, está mesmo no físico. E aí esta abordagem já é complementar ao tratamento médico. Então vamos aqui falar um bocadinho, por exemplo, do sistema respiratório. O que é que este livro tem? Tem um primeiro conteúdo explicativo que é importante porque nem todos sabem como é que estas coisas funcionam. Então, uma pequena abordagem. O sistema respiratório é responsável pela condução do ar, contendo oxigênio, troca gasosa com o meio externo, que ocorre nos pulmões, através de minúsculas aberturas, chamada alvéolos. Tem toda uma explicação que, para quem não sabe, isto é bom para vocês poderem ter este auxílio no uso da mesa radiónica quântica. Então, mais à frente, já na parte em que estamos a diagnosticar, ou seja, a usar a mesa radiónica, é preciso ter em conta o quê? A causa. Então, o ritmo respiratório reflete, por exemplo, o nosso estado emocional. Quando estamos ansiosos, a respiração é rápida e curta. Durante um período de medo, aumentamos o intervalo respiratório. Se estivermos em pânico, respiramos em descompasso. Além de refletir a condição interior, o ritmo respiratório também influencia na alteração desse estado. Bastante também, por isso, controlar a respiração é alterar o seu compasso. Um bom exemplo disso é quando alguém está muito agitado ou nervoso e lhe dizemos: vá lá, respira fundo. De facto, a calma advém da alteração do ritmo respiratório. Segundo a doutrina hindu, a respiração é portadora de importante força vital, ao qual chamam de prana. Conforme o hinduísmo, o prana é agregado às moléculas de oxigênio. Ao absorver o ar, somos abastecidos por esta energia que promove a vitalidade orgânica. Como vem, o livro Metafísica da Saúde é quase uma condição sine qua non para começarem a trabalhar esta ficha, porque explica muita coisa. A abordagem, antes de começarem a ir logo para os gráficos e a fazerem, sei lá, eu vou até chamar, até inventarem, não se esqueçam porque é que eu pus aquilo e aquela referência logo no início da ficha. Condição sine qua non, ler os livros da Metafísica da Saúde. Muitas das situações até poderão não passar para os gráficos, porque só a abordagem cognitiva vai pôr a pessoa com muita informação. Vocês podem usar isto
como receita também e complementos. Então, olha, vamos imaginar que uma pessoa está gripada ou resfriada. Metafísica da saúde diz: isto significa confusão interior, despreparo para lidar com as mudanças, falta de confiança no novo. Os mais céticos e descrentes vão dizer assim: então quer dizer que toda a gente que anda aí gripada tem confusão interior? Ora, eu diria que sim, não é? E por que não? Qual é a pessoa que não tem uma gripe? Ou então, qual é a pessoa que não tem um debate, uma confusão, uma dualidade interior? A questão é ver o padrão. O padrão é uma situação que se mantém e que se torna crónica e que é preciso buscar uma causa, daí a metafísica, para saber qual é, no fundo, o problema que está a fazer somatizar uma constante gripe ou resfriado vezes e vezes sem conta. Agora, se uma pessoa tem uma gripe ou uma constipação e vai ao médico e toma uma aspirina e aquilo passa, não estamos a trabalhar na metafísica da saúde. Compreendido? Então eu vou ler um bocadinho a abordagem do livro para que vocês possam começar a usar esta forma de trabalhar na mesa radiónica. Ao rigor, não existe na medicina uma doença chamada gripe. Esse termo é comum para designar um resfriado. Um resfriado é um processo infeccioso das vias aéreas respiratórias superiores causado pelo vírus influenza. Esse vírus não se restringe ao nariz, difunde-se por toda a circulação, provocando cansaço, indisposição e fadiga muscular. Revela aqui também os sintomas, porque nas anamneses que vocês fazem, vocês têm que saber diagnosticar ou aconselhar baseado em sintomas físicos. Agora vem a metafísica. A maior agravante nessas situações é o apego ao passado. Isso impede que a pessoa se dedique ao novo, permanecendo ligada a atividades corriqueiras ou rotineiras, se preferirem. Este procedimento é desgastante para o físico e para o mental, causando uma baixa resistência e, consequentemente, torna-o vulnerável ao contágio da gripe. Quando a gripe se instala no organismo, demonstra que você, ou como isto é brasileiro, tu estás a atravessar ou acabaste de passar por um período de muita confusão interior. Então, vamos ver aqui uma situação bastante simples de uma gripe, de uma constipação, porque eu também prometi fazer um vídeo acerca da procrastinação, que é um problema de dualidades na vida do pessoal. Então, eu agora vou pausar e tudo isto e vou explicar-vos como é que, com uma situação simples, mas que é válida para qualquer outra, desde que vocês consultem no livro, para trabalhar na ficha, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que diz a ficha é testemunho no nome cabalístico de Jesus, pode ser no decágono, com um copo de água por cima, e então vamos lá fazer o que está aqui. Vamos pôr o nome, data de nascimento, e até pode, se for à distância, pôr a morada de envio. Testemunho é fazer isto. Então, posso pôr aqui ou colocar aqui. Como eu vou trabalhar a metafísica da saúde, o que eu vou fazer é, antes de mais nada, criar um remédio para dar a tomar. Então vamos lá fazer um remédio quântico e vamos ler a ficha, vocês já sabem. Procedimentos vocês já sabem, de abertura, alfa, ômega, fazer as respectivas medições, a ver se podem fazer o trabalho, tudo bem.
Quem quiser usar aquela meditação, fazer a abertura da mesa também, tudo bem, cada um faz a sua maneira. Então, vamos criar aqui uma molécula, ok? Holística, etérica, um placebo, o que vocês quiserem, e vão fazer. Ativar o melhor remédio para congestionamento nasal de vamos lá ver como é que está o meu rapport com o paciente. Ok, está a dar 100%. Vamos lá ajustar. Evocação divina. Vamos ajustar. Ok. Então agora vamos ao passo 2. Botão perguntas. E vamos saber, por exemplo, se esta pessoa que está a ter muita congestão, muita confusão, muitas dualidades, quer efetivamente a cura, ou isto vai ser um pouco mais difícil de trabalhar. Neste caso, está-me a dar que não, que a pessoa é muito resistente, vai continuar estressada e que não quer a cura. E vocês podem perguntar, então, mas ele se veio aqui e quer a cura? Sim, conscientemente ele quer, ninguém gosta de estar gripado ou com congestionamento mental, até já pode ter tomado muitas aspirinas e a coisa não está a resultar, então ele procura uma alternativa, certo? Então vamos, antes de mais nada, saber se ele não quer a cura. Vamos também aproveitar para fazer um flashback e medir no relógio radiestésico quanto tempo aquele copo deve ficar ali. 20 minutos. Pronto. E continuo. Estou a fazer tudo isto de improviso, sem protocolo, a não ser seguindo a ficha, que é para vocês entenderem que a coisa tem que seguir basicamente os passos, mas não tem que ser sempre de uma forma racional, tá? Eu por acaso não medi há bocado o tempo de estar ali a secrisina, se quiserem, ou o aspergic, e então eu vou continuar a fazer a ficha. Então vamos ver. Quanto é ele mesmo? Está-me a dar 65%. Então tenho aqui dois dados já do passo 2, que é quando é ele mesmo e quando se permite curar, que é mudar de comportamento, atitude, hábitos, etc. Ora bem, os resultados não são grande coisa. Ora, isto é um dos motivos porque às vezes estes medicamentos também não fazem efeito, ou mesmo os outros comprados na farmácia, certo? Então o que é que eu faço? Primeiro, vou de novo ao livro Metafísica da Saúde, explico a coisa sobre esta abordagem metafísica e não sobre a abordagem da varinha mágica. E o que é a varinha mágica? Bem, estou constipado, tomo uma aspirina, isto vai passar. Pronto, esperemos que sim. Se for assim, não é necessário fazer mesa radiónica, não é? É mais fácil até. Então, a mesa radiónica tem que ter a parte cognitiva, o complemento e também mexer na energia. E ao mexer na energia, o que é que eu vou fazer? É uma pessoa que está mergulhada, por exemplo, no seu trabalho, está muito estressada, está com as ideias sempre a ferver na cabecinha. Ora, isto vai ser difícil de mudar. Então nós vamos facilitar. O que é facilitar? É mexer na energia. Então, processo azul. Porquê o azul? Ora, para cortar, neste caso, os níveis elevados de stress e congestionamento mental que estão a condicionar a pessoa
de forma até que os medicamentos não funcionam. Ok? Botãozinho no azul. Os processos vocês já sabem, eu aqui só vou exemplificar. Anti-horário, corta o quê? A causa, congestionamento mental, corta, stress, corta, tudo que está a fazer com que a pessoa ande com as ideias baralhadas. Corta. Segundo processo, vocês já sabem, violeta. Okay? No violeta, transmuta a energia de quê? De stress, congestionamento mental, tudo aquilo que leram no livro Metafísica da Saúde. Corta, transmuta. E depois, raios. Certo? Raios. Então, preenche de quê? De paz, de ajuste no seu horário, no seu relógio interior. Às vezes a pessoa já estressada já acorda muito mais cedo e dorme muito mais tarde. Às vezes basta acertar esta pequena coisinha que os níveis de stress já começam a diminuir. Esta é que é a parte energética. Ora, a aspirina não vai fazer isso, não é? Junto com o medicamento homeopático que estamos a fazer ali também, ok? Não custa nada também, se vocês quiserem, azul e violeta, ok, aqui, e limpam o ambiente e fazem outros complementos que queiram facilitar o stress. Às vezes o ambiente em casa também não está grande coisa, o ambiente no trabalho também não está grande coisa, limpa, corta, transmuta. Este processo por aqui, já no início, já está a fazer muita coisa, mas entretanto vamos passar para o passo 2, aquele que diz respeito ainda à continuação do porquê que isto está no corpo físico ou outras situações que a pessoa já é assim cronicamente falando. Então, de novo às perguntas e vamos ver se está nestes motivos no corpo físico. Ok? Olha, vocês estão a ver, está a dar um valor alto. Pronto, fisicamente, no que é que nós vamos fazer? É aqui a situação que vai funcionar melhor, que é um medicamento que nós vamos dar, porque é uma coisa física. Agora vamos ver, por exemplo, no caso do corpo etérico. Neste caso está a dar pouco, mas vamos pôr aqui uma situação em que dê no físico. Por exemplo, baixo. E no corpo astral, alto. Então nós aqui temos uma situação energética que é preciso completar com alguma coisa que tenha a ver com obsessores. Onde é que eu vou ver isto na parte energética? Eu tenho que ir buscar os gráficos auxiliares, está bem? Neste caso, o gráfico 1, para vocês fazerem o despiste energético, se tem situações ligadas a manipulação, magia, obsessores, obsessivo-compulsivo, tudo aqui no gráfico 1. Depois, as emoções. Já que estamos a falar no corpo etérico, se deu alto, é preciso verificar o lado emocional. Tá? Não só o lado energético, como também o emocional. E no caso das relações, porque nós no aparelho do respiratório, como falamos sempre de troca, as relações, estamos a falar das relações profissionais ou as relações pessoais, têm muito a ver com congestionamento mental, tá? E aparentemente nós estamos aqui a falar só de uma gripe ou de uma constipação. Agora vejam, num caso mais específico, o trabalho que esta ficha vai dar para fazer todo esse levantamento, tá? Daí o passo C, que diz corpo astral vem de sentimentos e emoções, corpo mental vem de pensamentos e minhocas que a pessoa cria. Tudo isto para vocês verem, caso a caso, nestes gráficos. Muito importante, está bem? Então continuamos agora com a ficha verificar, limpar interferências, ou seja, o que é que eu vou fazer aqui? Se a pessoa está congestionada mentalmente, muitas vezes está coagida mentalmente, isto é usar a ficha de hipnose, ou seja, limpar, como vocês já sabem, com azul, verde e violeta. Então aqui, no passo 3, vocês ao limpar o mental estão a limpar os estados hipnóticos destas rotinas, desta congestão mental
que está a funcionar de forma, não é, linear, mecânica, rotativa, ok? Cíclica. Então está a estressar a pessoa. Tudo bem. E limpa essa questão, tá? Mental. Pronto. Depois, raios. Isto é o passo 3. Verificar e limpar interferências e trabalhar inadequação, hipnose, desobsessão. Porquê a desobsessão? Porque vocês só vão limpar se efetivamente diagnosticaram nos gráficos 1. Ok? Isto é a parte da desobsessão. Então, passam de novo a usar os botões, como vocês sabem, da ficha de desobsessão, o Home, usando o azul para corte, o Home também com o violeta para corte. Então aqui é algum stress que possa ter a ver com encostos, formas de sentimento, situações que vocês diagnosticaram no passo B, ou seja, na linha B do passo 2. Corpo etérico, perispírito, personalidade espaçada e encostos. Pronto. Já limparam isto. Raios. Para quê? Para preenchimento dessa limpeza no corpo etérico. Tá? Agora vamos ver uma coisa. Isto tem a ver com personalidades do passado? Sim ou não? Se tem a ver com personalidades do passado, imediatamente vocês têm que passar para a ficha vidas passadas, certo? Já não é a ficha de desobsessão, é a situação de vidas passadas. Porquê? Porque a pessoa já vem estressada de trás, continua com o mesmo programa, com a mesma conduta, com o mesmo comportamento e vai andar sempre com congestionamento mental. Vejam, a parte da metafísica é só para identificar a causa se ela for crónica. Repito que não tem a ver com uma constipação esporádica, que uma pessoa apanha 2 ou 3 vezes por ano. É constante e a partir daí é preciso ver estas coisas, tá? Então, agora vamos ver nessa parte kármica se isso confirma. Por exemplo, aqui deu-me que não, mas se confirmasse era por aí que vocês passavam à ficha vidas passadas. Então, toda a ficha tem que ser feita a partir daqui. Depois, registro acástico, aqui está-me a dar que não, mas se fosse que sim, é exatamente essa confirmação que é uma vida passada. Tá? Agora, se for no corpo espiritual, tem a ver muitas das vezes que a pessoa está no estado hipnótico e o que é que vai acontecer aqui? Como ela só acredita naquela forma, não quer também usar nenhuma outra, então vem de conceitos deturpados, crenças, implantes por parte de outros. E também isso, como é lógico, pode vir de fora, ambiente que a pessoa vive ou ataque psíquico e magia, como eu já abordei, então vocês fazem a ficha da magia. Okay? Todo este passo 2, no fundo, são várias fichas, como podem ver. Umas são para usar, outras não. Ou todas. Ou nenhuma. E é isso que às vezes é difícil trabalhar entendendo o que é uma ficha de metafísica. Então, o que é que vamos fazer aqui? Limpar também na adequação. Limpar as minhocas mentais. Limpar essas formas de pensamento. Limpar essas formas de sentimento. Tá? Se vocês tiverem outras terapias, outros gráficos, outras mandalas que usem aqui embaixo, fractais, por exemplo, florais, muito bem. Vamos agora alegar que isto já passou, ou supor que já passaram 20 minutos, eu tiro o copo. O que é que eu faço? No meio do intervalo da consulta, digo à pessoa então para beber aquela água. E continuo. Pronto, vamos para o passo 3 então. Vou verificar se neste caso existem interferências. Não. Se existirem, vamos supor aqui 3. Outra vez. Podemos não saber quais são as interferências ou podemos ir usar os gráficos de novo. Azul, violeta. Corta, transmuta, raios, sentido horário, fazer os comandos. Certo? No passo 3... diz, para entender e complementar a interpretação, solicito os gráficos da barra inferior. Pode criar gráficos específicos, tal e qual como eu disse, azul, violeta e raios específicos, usar o código 21 se for necessário. Pronto, agora vamos ver uma coisa. Já fiz aqui várias fichas numa só, está bem? Eu vou perguntar quantas vezes, não é?
Em quantas fases? Porquê fases? Fases porque isto não é para fazer de uma vez só. Não queiram clicar numa bomba atómica e com uma ficha dessas resolver tudo num dia. Nem vocês vão ter o prazer de estar a fazer, nem se vão apaixonar, e a energia não é a mesma coisa, que vocês não conseguem gerar amor, ou seja, o ectoplasma necessário. Então, passo quarto. Há quem prefira parar esta fase da mesa radiónica e ir para a marquesa e poder fazer o quê? Fazer reiki, fazer cromoterapia, fazer outras situações, terapia quântica, telantes, qualquer coisa que prefiram tocar na pessoa. Eu prefiro tocar muitas das vezes ao estar a fazer a mesa e depois voltar a pegar na placa. Então, passo 4. Aplicar na pessoa fazendo toque terapêutico ou terapia quântica. Como é que se faz? Terapia quântica é repetir esses mesmos comandos que estão aí, mas na pessoa. O que é que eu faço? Mesa radiónica à parte. Passamos para a marquesa. Na marquesa eu coloco a mão na glândula tímon. E digo assim, agora contamos com a presença dos mestres de cura universal holística, multidimensional, em prol do bem maior. Faço a minha conexão e invocação. Então eu estou a dar amor, estou a tocar com a minha mão. Ativar a espada de luz. Faço a minha invocação. E o que é que eu faço? Eu, no fundo, quero reorganizar, é como uma oficina. Ativar a reorganização espiritual, ativar a reorganização mental, ativar a reorganização emocional, ativar a reorganização física, ativar a reorganização ambiental e ativar a reconexão divina e a chamatrina. Ok? Isto é uma terapia que demora bastante tempo ainda em marquesa e depois, se quiserem, podem parar por aqui, esta fase da ficha da mesa de metafísica da saúde, deixar a pessoa ir e ver, até podem ver no próximo, qual é daqui a quantos dias, aqui por exemplo 7 dias, pronto, daqui a 7 dias venha e a gente continua. Porque esta energia vai continuar a trabalhar e é preciso ancorar na pessoa, então por isso é que aqui pode ser feita na marquesa. Não há marquesa? Muito bem, vamos fazer aqui com o comando quântico. Como nós estamos a fazer um ancoramento, nós não estamos a cortar nada, nós não estamos a limpar nada, nós não estamos a desfazer coisas, então é preenchimento, tá? Se é preenchimento, vocês podem usar aqui, pura e simplesmente, muitas das vezes acontece, o raio branco. É uma questão de intuição. Ok? Vou fazer um ancoramento. Posso clicar no botão branco? Claro que sim. Posso também pôr a mão aqui e invocar os mestres, porque era o que eu estava a fazer na invocação anterior. Agora contamos com a presença de genuínos mestres. Ponho aqui a mão também. Logo o pêndulo roda no sentido horário. Eu vou repetir estes comandos. Ativar tratamento energético, de alinhamento, reorganização mental, emocional, física, ativar a chamatrina. Posso usar aqui, como posso também depois ir buscar aqui a chamatrina. Vocês também deixem o pêndulo e vocês intuam. Até pode acontecer fazerem esse alinhamento nos chakras. O que é que vos impede também de clicar aqui e fazer isto? Nada. É só uma questão de montar um Lego e ter criatividade. Porque se eu estou a usar aqui o alinhamento ou um preenchimento espiritual, mental, não é? Emocional, físico, eu posso usar os chakras. Posso também, inclusive, fazer aqui. Eu não teria fichas para tudo. Isso vai depender da criatividade do próprio terapeuta para usar este instrumento. Entendam, isto é como um tabuleiro de um carro. Alguma vez vocês, quando estão a conduzir um carro, vocês estão a pensar, agora meto a primeira, agora vou meter a segunda. É intuitivo, vocês, é a caixa de velocidades, é o acelerador e é a embreagem, tudo isso funciona quase que automático. Então, esta mesa, meus amigos, tem que funcionar da mesma maneira como está na vossa primeira página. Sejam intuitivos e criativos. Eu, muitas das vezes, eu não leio os protocolos. Os protocolos estão aí para facilitar, para vocês terem uma espécie de guia, mas façam à vossa maneira. Tá? Eu, por acaso, nunca me lembrei, nem nunca fiz desta maneira, mas
Pode, claro, porque a vossa conexão espiritual é que é importante, porque vocês estão a agir através disto. Podem usar o fractal, podem sair para a Marquesa, tocar na pessoa. Estão a tocar na pessoa, já nem estão a fazer mesa radiónica, mas estão a fazer cura. O instrumento, muitas vezes, a utilidade dele é começar a diagnosticar exatamente qual é o problema, assim como o auxílio da metafísica na saúde, para depois vocês poderem emitir a energia com a vossa intenção. Então, se eu faço uma intenção aqui, ali, lá, não importa, vocês estão conectados e estão a fazer essa conexão. Agora, se não têm fé, vocês vão fazer isso esperando que uma coisa assim de plástico funcione. Não funciona. É que não funciona mesmo. Isto é uma geometria para a vossa intenção e para os vossos sentimentos, se desejarem o melhor para a pessoa que aí está. E é isso que estão aí nos comandos do passo 4. Agora vamos para digamos, o passo mais à frente, que é o passo 5. De qualquer forma, agora estou aqui com dificuldade. Tenho que fazer uma mesa radiónica para o pêndulo. Não, é que eu tenho um monitor e então estou aqui a ver, a puxar para baixo. Vamos voltar às perguntas. Ora bem, nós aqui, por uma situação mais simples, se está no DNA, teria que ser, às vezes, alguma doença psicossomática um pouco mais pesada. De qualquer forma, vamos seguir o raciocínio do passo 5. Vamos supor que sim, que é um caso de DNA. Por exemplo, situações de doenças psicossomáticas mais acentuadas. Qual é a fita do DNA que está comprometida? Vamos supor que é a fita 2. Então, dedo no quarto botão. É como se estivessem a consertar o DNA. Está bem? Ativar DNA cósmico em luz. É um comando quântico. Realinhar, realinhar, realinhar. Nós aqui estamos a fazer um preenchimento, não estamos a cortar, não é? O DNA. Não estamos a transmutar o DNA. A não ser que vocês queiram fazer o ser mutante, não é? Pronto. Também temos que brincar um bocadinho com isso. Então é só fazer este comando quântico se aparecer o dano no DNA. No fundo, a vossa visualização criativa tem que imaginar, ter uma noção visual do DNA, é como se estivessem a consertá-lo pela vossa intenção. Porque isso é que gera o ectoplasma, tá? Agora, vocês não são deuses, nem são nada, nem estão a fazer nenhuma operação na pessoa, muito menos estando no laboratório a fazer alguma molécula química para curar o DNA. Vocês estão a potencializar as situações, mesmo não sabendo, está bem? Desejando isso por amor. Então, voltemos à primeira figura dos chakras, porque é sempre aqui que nós estamos a trabalhar o corpo humano, como diz aí. Ok? Ativar DNA cósmico em luz. Ativar DNA cósmico em luz. Não se esqueçam que aqui é quando a gente está a fazer para a pessoa. Aqui é na parte temporal. Tá? Ou nos diagnósticos. No fundo é seguir um bocadinho o que está ali, não é? Botão dourado. Podem pôr neste. Tá? Porque esta é das perguntas, mas aqui estamos a falar de cor também. A seguir, passo 5.3, invocando os 72 nomes de Deus, que é esta situação aqui. Agora, indo para dimensões negativas, eu queria abordar isto não propriamente com a situação crónica, mas às vezes em certos trabalhos
ritualizados, há pessoas que fazem rituais com sangue, com esperma, com menstruação, sei lá, eu não queria até puxar essa energia para aqui, mas isso vai fazer dano no DNA. Consegue entender? Muitas vezes é questões de magia, até que vêm de vidas passadas e que nós migramos com esse problema para a vida atual. Ou então, uma pessoa que vocês estão a auxiliar migra com esse problema para a vida atual. E é isso, para isso que serve o ponto 6, ok? Em que dimensões vem essa doença? Se a dimensão negativa, os botões azul e branco. Normalmente isto aqui vai dar a dimensão negativa, então vocês vão ter que ver o pêndulo, se começar a fazer este movimento e sair do gráfico, já está em dimensões negativas. Mas podem usar os números, certo? Para ver qual é a dimensão negativa. Os gráficos de 360 graus têm para baixo as dimensões negativas. Aqui não é o caso, mas nós temos que ser criativos e saber. Então, se o pêndulo está a sair, porque é que ele está? É porque ele está já a trabalhar numa dimensão negativa, está bem? Então, em que dimensões, ou seja, infradimensões, usar os botões azul e branco. Então, vou pôr o azul e o branco. Ok? Dedo azul e branco, pêndulo roda. Estão a ver que aqui já vem outra vez a situação anti-horária, ou seja, vamos trabalhar com Arcanjo Miguel e Thor, mas na infradimensão, a mesma situação, e neste botão é azul e branco em simultâneo e cortar e fazer a libertação divina dessas sintomatologias na pessoa, até chegar ao processo básico dos Senhores do Karma. Porque aqui nessa situação do processo básico dos Senhores do Karma, Cronos é uma entidade, isso vem de vidas passadas também, a abordagem feita na outra primeira parte da ficha. Então aqui vocês já estão a apelar, dentro destes mestres, também aos Senhores do Karma, porque é uma situação kármica, crónica, que se repete, e então é para fazer isso que está aí, eu estou agora a ver no manual, eliminando, destruindo a sintomatologia naquela dimensão e encaminhar estas sintomatologias para a luz para serem transmutadas e transcendidas de acordo com a vontade divina. Tá? E aqui vocês estão a usar, se quiserem, o poder raio azul da proteção, do poder Cristo Divino, o raio branco da pureza. Tá? Aqui já estão também a apelar ao amado Mestre Lord Sirius para tirar e cortar essas sintomatologias na pessoa, porque a coisa está no DNA, na infradimensão, uma série de coisas. Está bem? Mesmo que não saibam, é só seguir aqui, digamos, os conteúdos dos comandos quânticos e depois a ficha segue o seu protocolo normal e vocês só têm que fazer desta forma. Depois a parte da purificação quântica, do processo básico Senhores do Karma, o pulsar, que é a vibração, ancorar de novo os raios na pessoa, ou neste caso, usar a mesa radiónica e enviar para a pessoa. O 7.2, dedo no laranjinha, vocês têm que imaginar como se... vamos lá, pensar na constipação para ser mais simples. Vocês sabem o que é que dá a constipação, não é? A gente fica cheio de nhanha, cheio de problemas no nariz. Vocês têm que imaginar um nariz limpo. Se for uma situação, por exemplo, na pele, terão que imaginar a pele limpa. Ou seja, é para desmaterializar todos os efeitos, causas e sequelas da doença. Só ativar, pulsar. Depois o comando quântico, como isso está na célula, eu só ativar a remoção de traumas da memória celular, todas as causas e sequelas energéticas da sintomatologia. Tá? O passo 8, o raio necessário, é o raio branco. Muitas vezes nós não sabemos. Então não sabemos, nós enviamos no sentido horário o raio branco. Está bem? Depois... nessas situações, e agora já com outro tipo de sintomatologia mais grave, muitas das vezes é preciso consultar o que é que se pode também fazer mais. E aí, mesmo este gráfico vocês podem modificar se tiverem outros conhecimentos. Cuidados médicos, etc., aromaterapia, hipnose, não interessa. A pessoa
poderá necessitar de outro complemento que não só a mesa radiónica. Mas já nesta ficha vocês têm a parte dos comandos quânticos que passam da mesa radiónica para o terreno, ou seja, para a marquesa. Está bem? Então, qualquer outra é válida para complementar esta ficha. Está aqui um exemplo, então, de como trabalhar a ficha Metafísica da Saúde. Não se esqueçam, é sempre trabalhar as causas e saber de onde elas vêm, acima de tudo.